Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, para falarmos da passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Estaremos falando hoje da questão que Jesus nos afirma, do cumprimento das leis. Vamos procurar entender de que leis Jesus está falando. O que ele se refere quando ele cita as leis. Não podemos esquecer que os desígnios de Deus para com a humanidade não podem ser mudados, por se constituírem o que de melhor existe para o homem alcançar a felicidade. Deus, em sua grandeza, em sua misericórdia, na plenitude de todas as virtudes, criou leis para a eternidade. Nada deixará de se concretizar, nenhuma alma se perderá no decorrer do tempo. Deus quer a salvação do ímpio, e a sua vontade é lei. Eu me lembro de Jesus falando: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Isso é um atestado claro de que não existe o inferno, de que ninguém se perde, de que sofremos transitoriamente, de que penas eternas não podem existir. Até porque, se existissem, aonde estaria a bondade de Deus? Aonde estaria a justiça de Deus? Imaginemos que o inferno realmente existisse. Então, essa colocação de Jesus, de que nenhuma das ovelhas se perderiam, seria mentira. Porque se nós pensarmos que desde o início da vida humana na Terra, pelas orientações que falam do inferno, muitas almas foram condenadas para o inferno, Jesus não estaria falando a verdade. Alguns dizem que as ovelhas confiadas a ele são o rebanho do cristianismo, das igrejas tais, a igreja... Mas não pode ser isso. Nós, espíritas, sabedores de que Jesus é o governador espiritual da terra, as ovelhas confiadas a ele só podem ser os habitantes da terra, como um todo, sem acepção, sem escolher um ou outro. Então, se sabemos que todos os habitantes são as ovelhas ofertadas ao Cristo para que ele tomasse conta, temos a certeza absoluta de que nenhum de nós se perderá, nenhum de nós irá para o inferno. Porque a reencarnação, ela nos mostra a possibilidade do crescimento em diversas etapas da vida. Isso é muito legal. Até que a humanidade existente na Terra alcance a sublimidade moral, todas essas coisas serão necessárias ao seu aprimoramento. Tudo isso que nós estamos vivendo, infelizmente, ainda são necessárias. Deveríamos ter banido já da Terra o mal, a violência, o egoísmo, o orgulho. Mas como não o fizemos, esses mesmos maus, esse mesmo egoísmo, esse mesmo orgulho, essa mesma violência, nos afeta para que compreendamos a necessidade de extirpá-los dos nossos corações. É a sabedoria divina. Deus não fez o mal. O mal é obra do homem. Deus possibilitou ao homem vivenciar o amor o tempo todo. Colocou em germes
as virtudes para que nós avançássemos com mais facilidade. Mas as nossas escolhas equivocadas fazem com que a lei de causas e efeito entre em ação e muitas vezes a dor nos alcance para que repensemos as nossas vidas. Quando Jesus fala em verdade, introduzido por amém, que é do hebraico, que significa firme, estabelecido, seguro. Quando Jesus fala em verdade vos digo, ele fala seguramente, firmemente eu vos digo. Segundo o sentido hebraico, o amém significa uma resposta confirmatória e enfática ao que diz outra pessoa. Emprega-se o amém frequentemente no Novo Testamento, ao final de uma doxologia, de uma prece, de uma frase religiosa. A gente vê isso em Romanos, lá no capítulo 1, versículo 25, e em Gálatas, no capítulo 1, versículo 5. Mas é peculiar de Jesus a forma em que ele usa amém para confirmar o que ele mesmo disse e para dar-lhe mais ênfase. Jesus usava o amém não para confirmar o que os outros diziam, mas para confirmar as suas próprias palavras. Ele falava em verdade eu vos digo. Ele falava, na realidade, seguramente, porque ele dava ênfase, dizendo que aquilo era a plena verdade da vida. O começar de muitas expressões dizendo em verdade vos digo, como a gente conta lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 2, no capítulo 5, versículo 16, ou como aparece no Evangelho de João, 25 vezes. Só que em João aparece um pouquinho diferente, que é em verdade te digo. Em Mateus vos digo, uma diferença muito pequena que não muda o significado. A gente vê lá em João 3, capítulo 3, versículo 3, no capítulo 5, versículo 11. A gente tem várias passagens em que Jesus usa esse termo verdade para dar ênfase a tudo aquilo que ele estava falando, para dizer que nós podemos ter confiança plena, porque é a mais pura verdade alicerçada nas leis de Deus. Isso mostra para todos nós que ele realmente é o caminho, que ele realmente é a vida para todos nós, ele é a verdade para todos nós. Até que o céu e a terra passem. Vamos entender o que significa isso. O que é a terra e o céu passarem? É o fim do mundo? É deixar de existir o universo? O que significa isso? Subentende-se que a lei e os profetas jamais serão revogados, porque, segundo a doutrina judaica, o céu e a terra são eternos. A gente encontra em Baruque, no capítulo 3, versículo 32, e encontramos no Novo Testamento em Lucas, no capítulo 16, versículo 17. Até que tudo se cumpra. Não alude a um tempo quando finalmente a lei e os profetas serão revogados, não é isso. Mas é o modo enfático de dizer nunca. A terra nunca vai passar. O céu nunca vai deixar de existir. É provavelmente uma forma comum para mostrar a invariabilidade da lei divina. Ela é invariável, ela é sempre a mesma. Ela tem estabilidade. Posteriormente, a gente tem que lembrar que Jesus empregou quase as mesmas palavras para indicar que as suas palavras também são invariáveis e eternas. Por quê? Porque as palavras de Jesus refletiam na íntegra as leis divinas. Porque Jesus, o verbo dele, refletia o verbo divino. Porque Jesus vivenciou o evangelho na sua íntegra. Ele pregou, mas vivenciou. E o que é o evangelho? O que é a boa nova? A boa nova é trazer de forma mais simples as leis divinas para o homem. Para que nós compreendamos essa lei e através dela conquistemos a felicidade. Não podemos esquecer isso. Jesus fala que as suas palavras também são invariáveis. A gente encontra isso em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 35. Encontramos em Marcos, no capítulo 13, versículo 31. E encontramos em Lucas, no capítulo 21, versículo 33. Os evangelistas
os sinóticos, né, que são os 3 evangelhos que são comparáveis, eles falam a mesma coisa, que as palavras de Jesus são invariáveis, porque refletem a lei divina, porque refletem o amor, a verdade. E ele continua: não se omitirá, não será omitido, nem um só i, uma só vírgula. Isso já na nossa tradução. O i representa o iode, a menor letra do alfabeto hebraico, que parece um comum apóstrofo, um apóstrofozinho comum. O tio representa um pequenino traço que prolongava um lado de certas letras hebraicas para distingui-las de outras. As letras eram muito parecidas. Então a gente vê que ele está dizendo que as coisas mínimas da lei de Deus não modificarão. Né? O que Jesus diz para isso? Que cada letra, cada palavra que representam a parte moral, a parte ética das leis de Deus, do Antigo Testamento, são vitais e precisam ser cumpridas. Porque no Velho Testamento a gente tem que levar em consideração que existe a lei moral, essa a que Jesus sempre se prendeu e falou, que não deixaria de cumprir, que não ia revogar. Agora existe a lei civil e a lei religiosa. Essas duas, que são leis estabelecidas para um período da humanidade, que é legislação humana, essas se modificam conforme os costumes. E essas não têm tanta importância, porque a legislação principal tem que ser baseada na lei divina. E essa não vai mudar nenhuma vírgula, não vai mudar nada. Então, temos que estar muito, mas muito atentos a tudo isso. Porque essa história de que no decálogo, lá nos 10 mandamentos, uma lei tal ou lei tal está ultrapassada, não existe. Tem pureza. Então vamos entender isso. É importante entendermos isso. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Na Bíblia hebraica, existem mais de 66 mil letras dessas. O iode, né, o tio, as letras pequenininhas, né, a vírgula, o i, existem mais de 66 mil delas. E é interessante a gente olhar nos escritos dos rabinos, que eles advertiam os escribas, que eram os que copiavam, que faziam as cópias das escrituras, que tivessem o cuidado de não escrever uma letra parecida com outra, o que poderia modificar o sentido das escrituras. A gente tem muitas distorções hoje, porque, segundo os estudiosos, são resultado de erros de cópia. E o que é mais grave, é que a gente sabe, através da história, é que muitos dos escribas, dos copistas, eram analfabetos. Eles copiavam o que viam. Então, eles não, muitas vezes, por qualquer desgaste que havia, como eles não sabiam ler, eles não conseguiam fazer a interpretação se aquilo tinha ali um iode, se não tinha. Então, às vezes, colocavam onde não precisava e tiravam de onde tinha. Então, modificavam muitas vezes o sentido. E algumas distorções foram ocorrendo no decorrer desses milênios. Então, é importante a gente ter essa noção de que o que realmente significa cada palavra e que elas têm um significado importante no que diz respeito à lei de Deus. E com isso, a gente vai começando a entender a grandiosidade da própria lei de Deus. E ele continua nesse discurso, né, nessa pequena passagem, ele fala nenhum só iota, a 9ª letra do alfabeto grego, que
representa, né, corresponde à letra hebraica Iod, que a gente falou agora há pouco, a menor do alfabeto hebraico. Porque quando houve uma tradução para o grego, teve que se buscar uma letra que representasse uma outra. Então, o iota representa o Iod. O iota grego ao Iod hebraico. São letras pequenas, então se usou essa comparação para facilitar o entendimento da mensagem. Aí ele fala, uma só, nenhuma. A construção grega tem um negativo sumamente enfático. Nenhum só. Nenhum é enfático, dizendo que não mesmo. Uma mudança da lei moral é tão impossível como uma transformação do caráter de Deus, que não pode ser mudado. As leis de Deus são extremamente perfeitas. É o que existe de mais perfeito na humanidade. E como é que a gente pode imaginar qualquer alteração? Como a gente vai imaginar isso? Existe uma passagem em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim, sim, eu, Yahvé, não mudei, mas vós, filhos de Jacó, não cessaste. Yahvé não mudou. Deus não mudou, mas o homem não cessa de querer mudar. Nós queremos mudar as leis divinas para facilitar a nossa própria vida, para justificar os nossos erros, os nossos desvios. Os princípios da lei moral são tão permanentes como Deus. Porque mudar qualquer coisa significa dizer que está se aprimorando o que Deus fez. Ou o que Deus fez não estava bom. E se Deus faz alguma coisa que não está bom, ele perde a condição de Deus, da perfeição absoluta. Então temos que estar atentos a tudo isso. Temos que estar atentos a essas interpretações modernas, muitas vezes, os que se acham na vanguarda, que querem mudar o entendimento de algumas coisas, modernizar, entre aspas, alguma passagem do próprio Cristo, alguma passagem do Velho Testamento, no que diz respeito às leis morais, que são as leis divinas. A lei civil podem mudar à vontade, a lei religiosa pode mudar à vontade, mas as leis divinas não. As leis divinas são imutáveis, permanecem conosco eternamente, porque são atemporais, como todo o Evangelho do Cristo é atemporal. Não existe tempo. Quando a gente pega uma parábola de Jesus, por exemplo, na época do Cristo, Jesus fazia as suas parábolas, a gente estudou isso lá na terceira edição do nosso programa, quando a gente falou da pedagogia de Jesus, da metodologia de Jesus, a gente falou sobre as parábolas. Jesus pegava uma história da época, da vivência do povo, e colocava um fundo moral. Só que o entendimento é muito interessante das parábolas, que a gente vai entendendo as parábolas conforme o nosso entendimento moral e intelectual. Quanto mais avançado o homem está, mais ele percebe detalhes que estavam obscuros à sua visão. Para o povo da época de Jesus, as parábolas tiveram um significado. Na Idade Média, um significado mais profundo. Hoje, mais profundo ainda. E no mundo regenerado, mais profundo ainda estará o significado dessas mensagens. São atemporais. Isso demonstra a grande sabedoria de Jesus. E vamos continuar analisando essa passagem. Vírgula. Literalmente é um iota. Nenhum risquinho da lei mudará. O tio no grego é keraia. O ganchinho na letra, o al. Ou parte de alguma outra letra necessária para distingui-la de uma letra similar. Ao ver algo parecido entre as letras hebraicas equivalente a A, B e K, o D e R, o H e J, se compreenderá quão importantes são os detalhes diminutos dessas letras. Porque tinham letras que eram muito parecidas e tinham significados diferentes. Então, tinha lá um tracinho que eu alterava, só que com o desgaste, muitas vezes, dos pergaminhos, aquele tracinho sumia e a interpretação mudava.
Muitas vezes mudava o sentido de tudo. Os judeus eles tinham por tradição que se todos os habitantes da terra tentassem abolir a menor letra da lei, não poderiam ter sucesso. E nós temos isso convictos até hoje. Porque quem tentar mudar a lei de Deus não vai ter sucesso. Pode até, num período estabelecido na humanidade, por imposição, por convencimento, sei lá, mudar alguma coisa, mas isso vai cair por si só. Isso não vai avante. Eles raciocinavam que o fazer significaria uma falta tão grande que o mundo seria destruído. A gente não vai a tanto, né? Mas os judeus achavam que se mudar a lei, o mundo se destruiria. A gente sabe que não é assim. Mas a gente sabe que mudar a lei é para um determinado povo, para uma determinada época, mas que a lei verdadeira permanecerá. Ela ficará entre nós. Ela continuará estabelecida, porque é eterna, é imutável. E Jesus continua: tudo seja realizado. Tenha-se cumprido. Do grego ginomai, chegar a ser, ocorrer, estabelecer-se. Então Jesus diz: tudo vai se estabelecer, tudo vai ocorrer conforme está na lei. Tudo vai chegar a ser como está na lei. Deus não modificará nem mudará sua vontade já expressada. As leis de Deus são a vontade de Deus. Em Isaías a gente encontra: sua palavra cumprirá os benéficos propósitos divinos e será prosperada. Isaías capítulo 55, versículo 11. Sua palavra cumprirá os benéficos propósitos divinos. A palavra de Jesus não vai mudar, não vai ser alterada. Não terá modificação dos preceitos divinos para moldá-los com a vontade do homem, que é o que acontece. O homem quer mudar a lei divina para a sua vontade, para justificar os seus erros, para justificar os seus desvios, justificar os seus desmandos. Mas isso não tem como. Isso é ilusão. É tentar tapar o sol com a peneira. Não há como modificá-la, porque são eternas, porque estão gravadas na nossa consciência, como está lá no livro dos Espíritos. Aonde estão as leis de Deus? Gravadas na consciência do homem. Nós sabemos, porque quando cometemos um erro, a consciência nos cobra. É a cobrança, dizendo que estamos equivocados, que precisamos mudar. As leis de Deus são perpétuas. Não podem ser mudadas. Não é algo que ele muda de tempos em tempos porque sente vontade de fazer alguma coisa diferente. Imagina, Deus, de tempo em tempo, vou editar novas leis e mudar o universo. A gente ficaria muito preocupados, né? Porque o universo não teria uma estabilidade. E demonstraria que Deus não tem firmeza de pensamento. E isso colocaria a divindade em xeque. Deus não faria isso. Nos seus princípios estão embutidos na própria estrutura do universo. O universo é extremamente perfeito. A gente, cada vez mais, o homem está estudando o universo. E a gente vê o andamento do universo em maior perfeição possível. Isso são as leis. Modificá-lo seria o mesmo que afirmar que Deus está melhorando os seus conceitos, ou melhor, estaria se aperfeiçoando. Dessa forma, deixaria de ser Deus, gente. Deus não melhora nada, porque Ele criou tudo perfeito. Deus não muda os seus conceitos, porque os seus conceitos são conceitos perfeitos e eternos. Se isso viesse a ocorrer, Deus deixaria de ser Deus, porque Deus deixaria de ser imutável, deixaria de ter os seus pensamentos perfeitos, as suas atitudes perfeitas, a sua bondade perfeita. Então, lembrando da passagem, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio
se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido as leis de Deus, essas leis imutáveis, maravilhosas e que regem as nossas vidas. Ficamos por aqui e convidamos todos a estarem conosco semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.